Tudo bem? Bom, a gente está aqui agora para falar sobre Drex. E vai ser, para quem esteve aqui ontem, vai ser também uma continuação, talvez, de um papo bem interessante, que é sobre a questão da tokenização da economia e até a movimentação do mercado para praticamente uma criptoeconomia cada vez mais avançada e com uma grande quantidade de liquidez financeira sendo transacionada no mercado. O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre Drex. E para isso, eu vou chamar a Carolina Sansão, que é a diretora de Tecnologia, Cyber e Inovação da Febraban. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que também para iniciar o papo, me apresentando também, eu estou aqui representando o nosso time de Digital Asset do Itaú. Time enorme, que realmente a gente tem diversas frentes estratégicas e basicamente falando hoje, focando no assunto Drex, do qual eu lidero no banco e que a gente também já está discutindo há bastante tempo, né, Carol? O objetivo aqui é para a gente trazer um pouquinho não só da importância do tema hoje no Brasil, mas também para a gente tratar, explorar um pouco os próximos passos. E para isso, a gente precisa falar por que a gente está aqui. O porquê que esse assunto é importante. Basicamente, a gente tem no mercado, a gente consegue observar grandes forças e motivações para a gente chegar onde a gente chegou aqui. Principalmente, a gente fala de a própria vontade da população como nova forma de transacionar, e falando dos rails de cripto, que está trazendo um grande volume financeiro no mercado. A gente teve também alguns projetos de arranjos competidores no mercado, falando principalmente do projeto antigo do Facebook da Libra, e também a própria movimento geopolítico, que foi a questão da China. Então, além disso, por que a gente também fala sobre tokenização do nosso real, da nossa moeda fiduciária aqui no Brasil? Porque ele traz uma possibilidade de programabilidade, ou seja, como que eu consigo automatizar o nosso valor do dinheiro que já está de forma eletrônica nos nossos sistemas bancários. E para isso, quando a gente fala de programabilidade, eu acho que traz também um ponto bem interessante, que é o próprio design que o Banco Central está trazendo para o projeto do Drex aqui no Brasil, que é algo inovador, diferente das CBDCs, que são as Central Bank Digital Currencies no mundo, e que já está servindo como até um benchmark mundial, assim como os outros projetos de inovações do próprio Banco Central aqui. E, Carol, você quer explicar um pouquinho por que esse design é inovador? Por que está trazendo de diferença aqui para o Brasil? Bom, pessoal, obrigada pelo convite, Larissa, obrigada a todo mundo. Eu acho que para a gente começar a falar, o que é CBDC? Eu sei que a gente ouve falar muito desse mercado, mas a gente pode contextualizar um pouco, que o CBDC é a nossa moeda em formato digital. E o mais engraçado quando a gente fala disso é que é um projeto que a gente já vinha trabalhando desde 2018, estudando um pouco mais do que seria a CBDC, só que deu um boom quando o Roberto Campos deu o nome Drex. Aí todo mundo fala, nossa, ganhou corpo, mas o que é isso, né? Então o Drex ele vai muito além do nome da moeda no formato digital que foi dado pelo Roberto Campos. O Drex ele é uma plataforma que está sendo construída para desenvolver novos negócios. Essa plataforma, a gente vai trabalhar, por exemplo, com ativos digitais, que é a representação de um ativo físico no formato digital, vai ter a negociação dentro dessa rede. Da negociação dentro dessa rede, a gente está falando que vai ser criado smart contracts. O que seriam esses contratos inteligentes? É a criação das condições específicas que você tem para materializar um negócio que está sendo realizado, está sendo negociado. E após isso você vai ter a liquidação
que é a liquidação? Após as condições serem realizadas dentro desse contrato, você vai ter a liquidação, você vai ter a troca do ativo que foi negociado para a titularidade da pessoa e a troca financeira desse ativo que foi criado e comercializado dentro da plataforma. Então, e por que o Drex é inovador? O Banco Central, então, estabeleceu o uso de uma nova tecnologia para criar essa plataforma. A gente está criando, então, em blockchain, em Hyperledger Beso, que ainda está sendo estudada. E também o Banco Central, quando ele criou a questão do Drex, ele falou, a gente precisa resolver um trilema. O que seria esse trilema? Não só trabalhar a questão de privacidade, como é que eu protejo a questão dos dados dentro dessa plataforma que está sendo criada. Além da privacidade, a gente tem a questão da escalabilidade. Acho que, como vocês sabem, tudo que a gente faz aqui no Brasil ganha uma atração muito rápida. Então, eu preciso criar uma plataforma para fazer um nicho específico de negócio, comercializar um nicho específico de negócio, mas que ela tenha escala, que eu possa realmente, no momento que ganhar atração, que eu possa escalar essa plataforma. E, além disso, a descentralização, que o próprio nome da plataforma e a tecnologia escolhida que a gente tem para trabalhar isso vai proporcionar com que ela seja desenvolvida, trazendo essa inovação. Então, essa é a questão que a gente está tentando aqui endereçar. E, junto com isso, o Banco Central, quando ele soltou o voto de Drex, ele endereçou algumas preocupações que o mercado financeiro tinha. Mas quais são as preocupações? Ele está colocando a paridade da moeda. Eu ter R$1 ou R$1 digital significa a mesma coisa. Eu não vou ter diferença de valores entre as moedas. Isso é importante. A gente vai ter os bancos comercializando e utilizando essa plataforma Drex, ou até as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central para movimentar dentro dessa plataforma. Mas o que isso significa? Segurança. A gente tem uma robustez do mercado financeiro muito forte e a gente vai manter nesse tipo de comercialização que está sendo criado na plataforma Drex. Entre outros pontos que o Banco Central, aos poucos, estudando a moeda, estudando a inovação, está fazendo. E o que a gente pode dizer em complemento? Que o Drex, mesmo estando em fase de piloto, ele já virou referência mundial. Como tudo que a gente faz aqui no Brasil, a gente ganha atração muito rápida. Se você pegar desde 2002, a criação do sistema de pagamentos brasileiros, que foi a criação de um sistema para a gente transacionar digitalmente os valores, isso virou anos, nós fomos referência. A gente tem o Pix, que entrou em 2020, hoje é o meio preferido de movimentação entre os brasileiros. A gente tem o Open Finance, que está chegando também, veio em 2021 e está se desenvolvendo no mercado. E o Drex, que a gente está numa fase de piloto, ganha uma evidência na qual as outras geografias, os outros países, nos procuram para saber o porquê que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, o que a gente vai transformar dentro do mercado. Então, isso é muito interessante quando você tem esse alcance e esse interesse também dos outros países buscar o Brasil como referência no mercado. Perfeito. Eu acho que também, trazendo esse ponto que você disse, né, que você deu um panorama bem interessante do porquê que também, qual o grande diferencial aqui no Brasil, se a gente for pensar também, por que blockchain? Por que a escolha de uma tecnologia para o desenvolvimento de uma CBDC brasileira é interessante quando a gente pensa na visão de benefício. Então, quando a gente fala sobre benefício, é uma questão de tentar imaginar quais são os grandes casos de uso que serão vencedores para uma aplicação de uma CBDC brasileira. E quando a gente fala sobre caso de uso, o interessante é sempre a gente pensar no que a gente pode extrair da tecnologia para o nosso dia a dia. Então, pensando em casos de uso mundiais, assim, eu acho que a gente tem grandes vertentes de como que a gente extrai esse benefício. Primeiro é acesso a investimentos ou a formas de investir.
Então, quando você pega um caso, por exemplo, de Singapura, em que você está combinando não só o ativo digital, mas também a própria moeda que está liquidando esse ativo, você traz uma velocidade, porque esses dois ativos vão estar dentro de uma mesma plataforma, ou seja, o seu risco de contraparte, velocidade de liquidação é muito diferente caso você tenha esses ativos em plataformas distintas, mas também a gente pega a questão da acessibilidade desses investimentos. O caso de Singapura é bem interessante porque a gente teve um caso em que você poderia só começar a investir em bonds de $200 mil. E a partir desse caso, eles testaram que os investidores começariam a investir a partir de $1.000. Então, você consegue fracionar esses ativos, ou seja, mais pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de investimento. Uma outra possibilidade também é que você traz um senso de liquidez, ou seja, um volume financeiro sendo transacionado no mercado muito maior. Por quê? Pensando em investimentos alternativos, que hoje também acabam sendo restritos a uma parcela da população, e aí eu estou falando de private equity, hedge funds, enfim, investimentos realmente que são mais focados em institucionais, você começa a trazer um nível de eficiência para a infraestrutura do sistema financeiro, que também você consegue alcançar, você aumenta o seu mercado alcançável de uma forma muito mais eficiente, reduzindo custos de plataforma. E eu acho que, pessoalmente, eu acho tão interessante também os casos de uso que são relacionados que você depende de uma confiança da contraparte. Ou seja, imagina que eu estou vendendo o meu carro para a Carol, eu realmente preciso confiar que ela vai me pagar. Confia, acabou. Então, eu preciso confiar que ela vai me pagar, mas será que se eu tiver a propriedade em formato tokenizado, eu preciso realmente ter esse senso de confiança no mundo off-chain? Não preciso. Então, trazendo os cases em que eu tenho uma necessidade de uma escrow account, como, por exemplo, umas contas de garantia, aqui são bem interessantes porque você acaba mitigando, né, o risco de não cumprimento daquela obrigação, mas também trazendo o nível de eficiência até mesmo na liquidação desses ativos. Então, acho que são possibilidades aqui de caminhos que o mercado vai acabar explorando. E pegando esse gancho, né, de próximos passos, eu acho que o mais interessante aqui que a gente pode também explorar é a questão de para onde que o Drex está caminhando. Acho que a gente já passou aqui pelo overview, a gente já está falando um pouco de benefícios e eu acho que os próximos passos aqui podem ser interessantes para também elucidar um pouquinho da nossa expectativa, não só talvez do ponto de vista de bancos, mas também do ponto de vista da Febraban, que é interessante aqui que a gente está acompanhando de perto no piloto. Acho que a gente pode falar realmente, como eu disse, quando deu o nome Drex, aquilo ganhou um corpo diferente, um interesse para o mercado. Mas nós estamos no momento certo. Lembra que a inovação e os produtos financeiros, eles não nascem da noite para o dia. Eu não durmo um dia falando eu quero criar um pagamento instantâneo e no dia seguinte eu tenho isso disponível para a população. Até mesmo o Pix, ele começou a ser discutido com o Banco Central em 2014. Em 2018 foi quando ele ganhou corpo, quando o Banco Central criou um grupo de trabalho para estudar o que seria uma plataforma de pagamentos instantâneos. E ele entrou em produção, ou seja, disponibilizou para os clientes somente em novembro de 2020. Então, qual que é o momento que nós estamos? No momento certo. Qual que é esse momento? É um momento na qual a gente está fazendo um piloto para a realização de testes para avaliar não só se a tecnologia escolhida pelo Banco Central é aquela tecnologia que a gente vai ter a privacidade, que a gente vai ter a segurança, como a gente falou, que a gente vai ter a escalabilidade, como o que eu tenho que trabalhar dentro dessa plataforma, qual que é o case que eu quero lançar dentro dessa plataforma, qual que é o ativo que eu quero tokenizar dentro da plataforma, comercializar dentro da plataforma. Além do mais, a gente tem questões de governança. Como é que vai funcionar a governança dessa plataforma? Como é que vai ser a questão que a gente fala de segurança?
como é que vai ser a regulação dessa plataforma, porque uma vez que a gente está falando de CBDC, que é uma moeda emitida, uma moeda digital emitida pelo Banco Central, ela precisa de uma regulação. Então, as regras precisam estar claras para todos os players que vão jogar dentro dessa plataforma. Então, o momento que nós estamos é encerrando uma primeira etapa de piloto, que foi muito esse foco em soluções de privacidade de dados. O que eu imagino e o que a gente vê, o que a gente espera os bancos como um passo 2. A gente espera uma ampliação desse piloto para a gente ganhar mais maturidade, que a gente possa explorar um pouco mais a plataforma, porque todos os bancos têm um cuidado muito forte que qualquer produto que a gente lance no mercado, a gente tem que ter a solidez, a gente tem que ter a segurança de que aquele produto a gente vai lançar e não vai ter uma crise, não vai ter um ponto, não vai ter um desequilíbrio no mercado financeiro. Então, o que a gente está fazendo agora, o que a gente espera é essa ampliação da fase 2. E essa ampliação, hoje, a gente está tratando só títulos públicos federais em formato digital. Mas o que a gente pode trazer? Então, eu acho que o Banco Central poderia ampliar a questão de quais produtos, quais ativos a gente vai trabalhar, quem sabe ampliar a quantidade de participantes, porque hoje nós temos 16 participantes trabalhando no Drex e fazendo esses testes, mas 16 é um número bom para se trabalhar? Talvez uma ampliação de participantes, até para que a gente tenha essa oportunidade de ampliar os testes que a gente tem. E mais importante do que isso, a gente começar a trabalhar em governança, em regulação, mas a gente discutir com o mercado o business, os negócios que a gente quer avançar e explorar dentro da plataforma. Legal, e eu acho que também pegando essa linha, né, de expectativa, como que a gente ganha velocidade, como que a gente mitiga também qualquer tipo de nível, talvez, de incerteza que possa vir nos próximos passos, eu acho que a visão tem que ser... A gente está falando de uma tecnologia disruptiva. Se a gente for pensar, grandes ciclos de inovação de tecnologia tiveram um ciclo de maturidade de 10 a 15 anos. Então, é algo que realmente demora bastante tempo para o mercado também ganhar tipo de conhecimento na tecnologia, como também conseguir apoiar como ferramenta o desenvolvimento do mercado. Então, o que a gente está passando hoje com blockchain é que a gente está observando que o mercado por si só está experimentando. Então, a gente tem uma gama de desenvolvedores individuais, né, tratando de soluções open source, que provavelmente vão ajudar muito nesse ganho de maturidade que a gente está falando, principalmente agora no primeiro momento, que é a questão da tecnologia, da privacidade, mas também no segundo momento, que é como falar e como que a gente desenvolve novos negócios. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma gama de possibilidades. No primeiro momento, a gente está atacando questão de eficiência operacional. São coisas que a gente já conhece. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com a questão da inovação lá atrás da internet, a gente teve disrupções no mercado que a gente nem acharia que seria possível, né? A gente estaria até hoje procurando na lista telefônica o telefone dos outros. Então, se a gente pegar nesse ponto de vista, provavelmente daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter modelos de negócio que a gente não consegue nem saber que é possível hoje. Então, acho que o momento que a gente está vivendo é muito interessante, é um privilégio, com certeza, estar passando por esse momento agora. E eu acho que o ponto aqui é um convite para o mercado continuar sendo engajado no tema. Eu acho que a gente ainda vai ter muito mais coisa para discutir. E se for pensar, principalmente nesse ponto, Carol, que você trouxe, de como que a gente desenvolve novos casos de uso, o ponto mais interessante é da gente refletir nas próprias casas da onde a gente trabalha. Então, tentar pensar no que é aplicável para o nosso dia a dia. E também, eu acho que trazer essa sensação de co-construção aqui é muito interessante. Inclusive, eu acho que é o ponto mais interessante que a gente está passando no Drex, que é poder co-construir com o regulador. Então, a gente está numa posição de ser parceiro do Banco Central nesse sentido, e é um ponto de vista bem interessante, porque se a gente for comparar com ondas anteriores, é algo
tão mais proativo do mercado, que traz também um senso de pertencimento na construção desse novo ambiente regulado e tokenizado. E aqui, complementando, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o Banco Central em fevereiro do ano passado, de 2023, na qual nós colocamos dentro do time técnico do Banco Central pessoas capacitadas nesse tipo de tecnologia, para que auxilie o regulador a desenvolver a plataforma Drex. Isso é importante, porque realmente ele tem buscado essa coparticipação do mercado. Então, não só tecnicamente, como ele engaja o mercado a pensar junto com eles, quando a gente faz uma fase de piloto antecedendo, quando a gente vai ter uma segunda fase, provavelmente, de piloto, na qual ele vai ampliar um pouco, ou a tendência é ampliar um pouco os cases, ele dá essa oportunidade para as pessoas trabalharem em conjunto, para as empresas desenvolverem os negócios em conjunto. E aqui, só para fechar, o que eu acho importante colocar também, e o prazo para isso entrar em produção, ser disponível para o cliente na ponta, isso é algo que todo mundo pergunta. É uma questão que eu vejo o Drex entrando realmente, sendo disponibilizado aos clientes, pegando que a gente vai encerrar uma primeira fase de piloto agora, a gente vai iniciar provavelmente uma segunda fase de piloto com outros desafios que complementam a plataforma. A gente está falando de mais ou menos mais um ano de piloto. Talvez a maturidade que o mercado tenha para lançar o Drex pode ser ali em meados de final de 25, ainda é muito arrojado, mas quem sabe 2026 a gente consiga estar pronto, seguros, com tudo que a gente já falou aqui, preparado para lançar isso para a população. Perfeito. Eu acho que esse ponto também, obviamente, para finalizar, a gente não tem certeza de prazo, né? É uma questão de expectativa nossa que a gente está vivendo no dia a dia. E eu acho que para também deixar super dividindo aqui para vocês, o Itaú é parceiro desse acordo de cooperação técnica da Febraban com o Banco Central. Então a gente realmente está acreditando no projeto e acho que o slogan aqui em cima, feito de futuro, faz parte disso. O Drex é o futuro e o Itaú também é feito de futuro. Pessoal, muito obrigada por escutar a gente. É um prazer aqui falar um pouquinho sobre Drex com vocês. Obrigada, pessoal.